Olá, boa noite, graça e paz. Eu tinha uma certa preocupação aqui que eu ministraria, eu gostaria de ministrar algo que Deus falasse ao meu coração. E Deus falou fortemente comigo em João capítulo 3, versículo 16. É um versículo bastante conhecido, mas é um versículo que eu creio que todo o evangelho está aqui traduzido ou direcionado nesse versículo. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo está dizendo que o amor de Deus é tão grande por nós, para que nós não viéssemos a morrer, para que não viéssemos a ser condenados. Ele fala da dimensão do amor de Deus. Essa dimensão está dizendo que não existem barreiras para esse amor de Deus. Não existem fronteiras para que esse amor seja alcançado. Ele é um amor que alcança toda a humanidade. Independente de tribo, de religião, de credo, o amor está sempre pronto para alcançar as pessoas. Independente de época, independente de nação que seja, de reino que seja, o amor de Deus sempre é derramado sobre todas as vidas, sobre toda a humanidade. Esse versículo ainda diz mais sobre a profundeza do amor de Deus. Diz aqui assim que nos amou de tal maneira. Essa tal maneira está dizendo que aos olhos humanos é impossível compreender um amor desse. Um amor que não foi destinado aos anjos, por exemplo, não foi destinado a seres perfeitos, a seres celestiais. Não, é um amor que foi destinado a mim, um amor que foi destinado a você, um amor que foi destinado à pessoa que é assassina, ou drogado, ou viciado, e ele ama essas pessoas incondicionalmente. Ainda que não tivéssemos nada para isso, ainda que não tenhamos beleza, ainda que não tenhamos nem caráter, não tenha. Mas o amor de Deus sempre alcança essas pessoas. E Deus sempre com esse amor, qual é a prova que Ele ama desse jeito? A prova desse amor foi Ele ter entregado o seu único filho na cruz do Calvário para morrer por mim, para morrer por você, enviando o seu filho ao mundo, que era perfeito, que era sem pecado, era sem condenação, estava livre da ira de Deus, mas Deus, com seu amor, aprove mandar o seu filho à terra, se fazer homem, andar como homens e morrer naquela cruz, sendo moído, sendo massacrado, sendo crucificado por mim, por toda a humanidade. Naquela cruz, com certeza, Jesus, com o seu amor, que é o mesmo amor do Pai, olhou para mim, que era pecador, olhou para mim, que era indigno, que vivia uma vida toda atrapalhada, e me amou com um amor incondicional. E nós agradecemos a Deus hoje por esse amor. E nós sabemos que esse foi um sacrifício grande. A Bíblia diz que no Antigo Testamento, quando o povo de Israel pecava, Moisés mandava o sacerdote sacrificar uma ovelha, sacrificar um animal, dependendo do pecado que era. Mas Deus aprove mandar seu único filho, único filho, e morrer na cruz do Calvário, para que eu e você fosse salvo, para que eu e você fosse livre de tudo de ruim que o mundo pudesse oferecer. A Bíblia diz que ele se fez pecador, ele se fez mal para levar os meus pecados, para levar as minhas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, a palavra de Deus diz. Então, fora isso, o Senhor nos deu ainda
o direito à vida eterna, que é a consequência do amor de Deus, a consequência do que Deus nos ama. A prova do seu amor foi dando o seu Filho. E como consequência desse amor, quando Jesus veio, Jesus nos garantiu a vida eterna, nos livrou da condenação eterna, nos livrou do lago de fogo. Então, meus queridos, esse versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a Bíblia diz que isso também é gratuito. A única coisa que nós temos que fazer, na segunda parte do versículo diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a única coisa que precisamos para dar a vida eterna e para desfrutarmos desse amor durante toda a nossa vida, durante toda a eternidade, é somente crer em Jesus. É somente crer que Ele realmente é o Filho de Deus. É somente crer que Ele é o amor, a demonstração maior do amor de Deus pelas nossas vidas. Amém? Então, eu deixo aqui as minhas palavras. Amém?